Olhada. Olha aqui, ó. Aqui estou falando em Gênesis 7, dias de Noé. A Bíblia está dizendo que quando os animais entraram na arca, isso foi antes do dilúvio. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Não é o que está dizendo aí? E o Senhor fechou a porta por fora. Muito bem. Isso está em Gênesis capítulo 7, não é? Gênesis capítulo 7, verso 16. Vamos dar uma olhada aqui em alguma coisa aqui. Vamos dar uma olhada. Isso mesmo. Deus fechou a porta, não é? Deus fechou a porta. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Muito bem. E o profeta falou várias vezes que quando Deus fechou a porta por fora, não é? E não havia... demorou mais 7 dias. Qual que é o verso que diz aqui? Onde fala que durou 7 dias. Não é? Eu não coloquei aqui para vocês, mas deveria ter colocado. Isso, está no verso 9. E aconteceu que, passado 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Passados 7 dias, vieram as águas. Então, no verso 7, Noé entra, Noé. Passados 7 dias, então, durou 7 dias. Exatamente. Então, Noé entra na arca. Isso do lado de cá. Do lado de cá. Então, teve um período, meus amados, teve um período que no velho mundo, Noé realmente entrou na arca. Noé entrou na arca. E a arca ficou fechada por 7 dias antes de começar a chover. E o profeta citou isso várias vezes, não é? Falando do tempo onde não pode entrar e nem sair. Então, houve sim um período lá de cá onde ninguém entrava e ninguém saía. Deus fechou. A Bíblia está dizendo que Deus fechou, o Senhor fechou a porta por fora. E ninguém entrava, ninguém saía. Isso no velho mundo. Isso no velho mundo. Só que, meus amados, em Gênesis capítulo 8, depois do dilúvio, Gênesis 7 é o lado de cá. Gênesis 8 é o lado de lá. Do lado de cá, teve sim 7 dias fechado na arca, ninguém mais entrava, ninguém mais saía. Só que sabe o que aconteceu do lado de lá também? O que aconteceu do lado de lá? Gênesis 8, dá uma olhada aqui. Aqui é já acabando lá, minguando as águas. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Muito bem, vamos dar uma paradinha aqui. Olha só. Então, Noé entra... Noé ele teve um ministério, irmão, nos dois mundos. Ele teve um ministério do lado de cá e ele teve um ministério do lado de cá. O ministério que ele tinha começado aqui continuou do lado de lá. Ele fecha a arca aqui, ou Deus fechou a arca aqui, ele ficou 7 dias. Ninguém entrava, ninguém saía. As águas subiram, transportou ele lá para o outro mundo, ele desceu sobre o Monte Ararate. E agora, vamos dar uma olhada no que aconteceu lá no Monte Ararate? Ele desceu em cima do 7º monte. O Monte Ararate é uma cordilheira, uma cadeia de 7 montanhas que existe. São 7 montanhas. E a montanha maior do Ararate, a arca repousou bem em cima, na maior montanha. E agora Noé queria sair da arca, porque ele já tinha chegado do outro lado. Vocês entendem? O mesmo Noé que havia dado um testemunho do lado de cá, agora ele chega do lado de lá e ele quer sair da arca. Mas olha o que acontece. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate. E as águas foram mingando, etc. E apareceram os cumes do monte. É tanto detalhe aqui, meus amados, que você sabe que eu me empolgo, né? Mas vamos tentar dar uma olhada aqui. Noé o mesmo Noé que esteve do lado de cá, aparece do lado de lá. O mesmo Noé. E olha o que vai acontecer. Vamos dar uma olhada aqui. Do lado, olha só, irmão. Olha só, quando é que esse mensageiro solta o abutre? Não é do lado de cá. Não é antes do dilúvio. Noé solta o abutre depois do dilúvio. Depois que estava acabando o dilúvio. Quando já estava quase terminando, mas ele descobriu que depois que passou o dilúvio, ainda tinha a ira de Deus sobre a terra. E olha só, a Bíblia diz,
E soltou um abutre, um corvo, que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Primeiro ele soltou o abutre, presta bem atenção. Primeiro ele solta o abutre, do lado de lá. Ai, meu Deus. Apocalipse 19, nós vimos um anjo soltando o abutre, o corvo. Lá em Apocalipse 19, um ministério soltando o abutre. Soltou o abutre que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ele para a arca. Porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão e tomou-a de volta e meteu-a consigo na arca, lá em cima da janelinha. Isso, ele já estava lá no outro lado. E esperou ainda outros 7 dias, tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancado uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Olha que interessante. Lá do outro lado ele soltou a pomba 3 vezes. Da primeira vez, ela não encontrou descanso. Ela volta. Ele coloca a mão para fora, ela vem e pousa na mão dele, ele puxa ela para dentro. Ele solta ela de novo, depois de 7 dias. Ela acha um ramo de oliveira e ela volta para dentro da arca. Mas, em outras palavras, ai meu Deus, o profeta fala disso em 2 mensagens. Sabe quais são as 2 mensagens? Uma é almas que estão em prisão agora, e a outra nas asas de uma pomba branca. Ele solta a pomba. Uma vez, ela volta. Solta ela de novo depois de 7 dias, ela volta com um raminho. Depois ele solta uma terceira vez e ela encontra repouso. Ela não volta mais para a arca. Ela fica na terra. Olha que interessante. Bom, agora, assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Noé teve um ministério aqui, e Noé, do outro lado, também tem um ministério. Eu estou falando abertamente como amigo para vocês. Abertamente. Simples. Muito simples. Noé teve o ministério lá de cá, subiu em cima das águas, desceu do lado de lá no monte mais alto. Dá uma olhada aqui que o profeta disse aqui na mensagem. Almas que estão em prisão agora. Dá uma olhada aqui. Noé teve 3 puxadas. A sua terceira foi aos perdidos depois que a porta foi fechada. Deus permitiu que ela ficasse lá onde ninguém podia entrar ou sair. Ele já estava do lado de dentro, pois, assim como na 7ª montanha, na montanha mais alta, foi ali que ele repousou a arca, na montanha. Está vendo? Amigos? Você percebeu que o profeta aplicou a terceira puxada de Noé para o lado de lá? Você percebeu isso? Leia novamente para você ver aqui. Dá uma olhada aqui. Noé teve 3 puxadas, a sua terceira foi aos perdidos, depois que a porta foi fechada. Bom, a porta foi fechada ainda aqui. Ficou 7 dias, levanta, desce sobre o Monte Ararat, ainda estava fechada, a porta ainda estava fechada, e ele queria abrir a porta. Mas antes de abrir a porta, ele abre a janela e solta a pomba. Ele já estava lá, já tinha chegado lá. E é lá que ele solta a pomba e o corvo. É ele que traz o que a pomba representa? O Espírito Santo. E o Espírito Santo tem que repousar em ainda mais um grupo depois da tribulação. Ai, meu Deus, deixa você fazer o 2 mais 2 aí. Noé teve 3 puxadas e a sua terceira foi aos perdidos, depois que a porta foi fechada, pois Deus permitiu que ela ficasse lá, onde ninguém podia entrar ou sair. Eles estavam do lado de dentro. Pois assim como na 7ª montanha, na montanha mais alta, foi ali que ele repousou a arca, na montanha. Está vendo? Agora, onde é que está escrito isso na Bíblia? Vamos dar uma olhada. Dá uma olhada ali. Isso aqui, ó, é do lado de lá. É quando ele chegou do outro lado. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Para quem conhece as escrituras, sabe que o mês 7º, a partir do dia 14, do dia 15 em diante, já era a festa dos tabernáculos. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat, porque é composto de 7 montes. É composto de 7
montes. Ele está falando do lado de lá, amigos. Aqui Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. O mesmo quadro, a mesma cena. Então teve sim a porta fechada do lado do velho mundo, e teve 7 dias fechada. Depois, quando ele chega do lado de lá, e o profeta vai discorrer para nós de uma maneira, meus amados, vamos crer no profeta. Não creia no mobílio, não creia na voz de ninguém, mas creia na voz do profeta. O profeta está dizendo. O profeta é o revelador da palavra. Ele é quem traz a palavra. Dá uma olhada aqui, ó. Vamos ver. Vamos lá. Olha, isso aqui é uma maravilha. Meu Deus do céu. Vamos ler o que o profeta disse? Agora, assim como nesta arca, ele podia ver a luz, e talvez a luz do sol. Mas ele queria saber onde ele estava. Ele queria saber onde ele estava. Olha só, o profeta está dizendo assim, ó, que ele podia ver a luz do sol, mas ele vai explicar. Ele queria saber onde ele estava. Certamente que a água estava minguando àquela altura. Já era o final da tribulação. Já tinha passado. Então ele foi e pegou um pássaro que não merecia confiança, traiçoeiro. E ele tentou com ele e ele o soltou. Lembre lá do quadro de Apocalipse 19. Um mensageiro águia. Aqui nós temos um mensageiro soltando a pomba. Quem é que dirigia essa pomba? Quem é que estava instruindo essa pomba? E ele o soltou. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu tenho que dar uma pausa aqui, viu? E ele o soltou. Ele era um corvo. E aquele corvo nunca retornou, porque ele encontrou prazer lá fora, fora da arca de Deus. Pulava de um cadáver em outro, comendo as carcaças e então algum bicho morto que estivesse flutuando na água. E ele estava perfeitamente satisfeito. Então, depois de vários dias, ele tentou novamente. Isso aqui já é do outro lado, não se esqueça, meu amado. Minha amada ouvinte, meus irmãos. Então, depois de vários dias, ele tentou novamente, pois ele sabia. Ele não queria sair e cair debaixo da ira de Deus. Opa! Então quer dizer que depois do dilúvio ainda tem ira de Deus? Então ele soltou uma pomba, e esta pomba era de uma natureza diferente. Não era um abutre, nem um carniceiro. Ela só consegue comer as coisas limpas e puras. E não se satisfez porque não podia encontrar nenhum lugar para pôr as solas de seus pés. Ela retornou de volta à arca. Noé disse, ora, o dilúvio ainda está acontecendo. Ele já tinha chegado lá de lá, mas ele falou, não terminou ainda não. Então, ele esperou vários outros dias e ele estava fechado dentro da arca, ele queria sair. Então ele esperou vários outros dias e ele enviou ela novamente. Começou a oração, ó Deus, tem se aplacado sua ira? A sua ira terminou, Senhor? Já terminou toda? Ele disse, agora, se eu a enviar ela desta vez, que ela fique lá, se os dilúvios já minguaram, que ela fique lá. Mas ele enviou ela através de oração. E então, quando ela saiu lá fora, foi dirigida por Deus. Ela pegou uma folha de oliveira e uma árvore, voltou de volta e bicou na janela novamente. Deus usou uma pomba como um sinal. Ela voltou dizendo que o dilúvio tinha terminado. Então Deus abriu a porta e eles saíram. Isso está em Gênesis capítulo 8. Tá vendo aí, ó? Gênesis 8, irmão, é Noé do outro lado. Lá do outro lado, um mensageiro águia, ele guia a pomba, ele direciona a pomba para que saísse. E ele soltou a pomba 3 vezes. Essa que ele trouxe o raminho foi a segunda vez. Depois ele esperou mais 7 dias ainda e soltou ela, ela não voltou mais. Foram 3 vezes. 3, não 2. 3. Na terceira, a pomba encontrou repouso. Na primeira passada, não. Na segunda passada, não. Na terceira passada, a pomba encontrou repouso. Ela encontrou onde repousar. Olha ali, ó, 3 vezes. Vamos ver. Olha que interessante. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada. Essa já é a segunda vez. Arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Até então, a única coisa que Noé enxergava era a janela. O profeta disse que ele não enxergava para os lados. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Noé e sua família saem da arca. Aqui é o título, né? Então falou Deus a Noé dizendo, sai da arca tu,
e tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Que interessante, não é, meus amados?